tipo um vídeo no canal muito foda mesmo, galera. Vamos lá que os vídeos vai ser de comédia, galera. Vai ser um vídeo de comédia bem diferente, galera. Tipo, eu vou estar falando aqui e vai, depois de falar vou fazer o vídeo de comédia, tá bom? Vai ser bem diferente. Eu acho que depois de hoje eu vou cambiar isso no canal. Depois eu vou gravar um outro vídeo explicando bem, tá bom, galera? Eu não sei se o vídeo se cortar na metade do caminho, galera. É porque o celular tá bem sem carga, galera. Ainda temos só um carregador aqui na minha casa. Temos o celular da minha mãe, o meu celular e o celular do meu irmão. E tem só o carregador. O celular do meu irmão tá carregando que tava 0%. Eu gravei um vídeo hoje da manhã, falando do meu irmão aí, que ele despertou a cara dele. Galera, bom, o vídeo de hoje... Deixa eu posicionar bem aqui, tenta aí. O vídeo de hoje, galera, vai ser assim, ó. Eu vou estar falando sobre a minha infância, galera. A minha infância, eu acho que foi a última infância, galera. Tipo, legal. Eu, tipo, vocês, Samuca, eu tô pequeno todavía. Eu sou pequeno, galera. Eu sei que sou pequeno, tenho 14 anos, sei. Pero, muito, foi, a infância minha foi a última. Hoje em dia, galera, os guri não jogam bolita. Não jogam bolita, não sei se vocês conhecem aí. Bolita, não jogam mais bolita. Na minha infância, galera, eu tinha 9 anos, não jogava bolita, se agarrava a pau por bolita. Se agarrava a pau. Eu estava ali jogando bolita assim, quando eu se agarrava a pau igual. ¿Cuál cuarto? ¿Por quê? ¿Has hablado que yo me vaya? Peraí. Vou apagar o ar aqui pro meu irmão. Deu. Tá bom, Pedro. Tá, isso é o que eu queria explicar pra vocês, galera. Tipo, jogar escondida. Jogam escondida do guri, hoje em dia, alguns. Mas não nada que ver com a escondida que nós jogávamos antes, galera. Nós jogávamos, entrava pra dentro do mato, galera. Ficava 1 ou 2 horas por pessoa jogando, galera. 1 ou 2 horas por pessoa. Ficava jogando. Tipo, não tinha medo de cobra, nada, galera. Vinha uma cobra e agarravam da cabeça, já sacavam o couro, já faziam cadelinha, já. Era assim, galera. Era índio, galera. Eu cresci vivendo isso, porque eu tinha a pata que, quando eu comecei a andar jogar escondida, jogar política, eu tinha 7 anos. Dos 7 anos aos 11 anos, eu vivi isso. Depois dos 11 anos, parece que fez assim, ó, vum. Deus mandou um poder assim, vum. Não é pra jogar mais isso. E cortou de tudo. Os guris que eu jogava, eles eram mais grandes que eu, viu? Já estão todos casados. Todos casados não, pero estão com essa namorada, alguns estão vivendo com a namorada, alguns não. Terminou tudo, galera. Outra coisa, de chata, galera. Carrinho de rolimão, disse, nós fazia isso, galera. Cerca da minha casa, galera, onde eu morava, agora me mudei. Tinha um penhasco, galera, alto, galera. Vocês já devem ter visto na baixadona, galera. Nós largava de lá de riba, fazia uns carrinhos de roda de coche, galera. Fazia umas tábuas assim, tu botava os pés e dobrava com os pés assim, ó. Tchum, tchum. Galera, isso era massa, galera. Eu me lembro que nós fizemos parecia um trem de largo, entrava como 10 pessoas. Um manejava assim, que era o Daniel, que era um dos mais grandes, manejava e todos gritando atrás, era uma geladeira deitada assim, todo mundo atrás, sentado assim gritando, nós se largava assim, ó. Isso era legal, isso era diversão, galera. Hoje em dia não, os guris só querem celular, olha aquela guria. Só quer celular. Nem sabe o que eu tô falando dela ali, nem importa, tá me dando. Só celular. Não é assim, galera. A época de antes, galera, era a melhor de todas. Galera. Eu acho que eu vou estar gravando um vídeo só falando, não vou estar gravando um vídeo de comédia. Outro vídeo eu gravo pra vocês de comédia. Galera, outra coisa, velho. Antes, não saía caçar, galera. Fazia bodoque. Vai ver agora, hoje em dia, um guri de bodoque, galera. Guri de hoje em dia, galera, não tem bodoque, galera. Não tem bodoque. Hoje em dia tem meu bodoque aqui. A minha mãe pra dormir, não pegava pra vocês. O bodoque tá ali no riba do armário. Este é o dia de hoje, galera. Eu tô esperando pra ver se tem algum guri pra brincar comigo. Eu saía com bodoque, galera. Matar passarinho. Eu sei que isso é um mal. Não se mata passarinho, mas não, era uma diversão nossa que nós ficava legal, nós matava e deixava os bichos tirados. Não sei pra que nós fazia isso. Mas era uma diversão, galera. Os guritos hoje em dia não fazem isso, não sei por que não querem, não tem ganas de fazer. Só querem computadora, tablet, celular. Só isso, galera. A ver outra coisa, tem várias coisas pra falar aqui, galera. Eu me lembro que nós fazia, era a surf, como é surf? Era uma arminha
de pobre, galera. Nós agarrava, pegava um pedaço de cana, um pedaço de botella, agarrava, botava um globo dentro, assim, galera. Depois eu explico, faço um vídeo fazendo pra vocês. Botava assim, galera, e atirava, galera. Se jogava, botava feijão, senão botava bolujinha de paraíso, botava ali pra dentro e atirava. Se agarrava atirando. Alguns botavam lentes, ou se não sem lentes mesmo, saía. Assim, ó, tirando aquela bolujinha e tu ia, galera. Deixava essas marcas no corpo. Pero tá, era uma diversão massa, galera. Aí já era que nós se divertia. Chegava, antes, galera, tá, agora eu gravo a trilha, pero antes as trilhas de antes que nós fazia, galera, era 50 guri com bicicleta, não existia guri que não tivesse bicicleta no barrio. Agora não, ninguém tem bicicleta, uma ou duas pessoas não tem bicicleta. 50 guri saía a fazer trilha, e fazia trilha, galera. Saía de roupa branca e chegava de roupa azul, preta, alaranjada. Galera, podre. Sapato podre, assim, ó. Pobre da lavadora da minha mãe, galera. Porque aquela lavadora era guerreira, galera. Chegou a queimar um dia de tanta roupa que não lavava, galera. Tanta roupa. Queimou e minha mãe teve que comprar outra lavadora. Tá, uma de 15 mililitros minha mãe comprou. Agora, pero, tá, isso não tem nada a ver com isso. Galera, a época de antes, galera, era melhor, galera. Algum tu vai falar com o guri hoje em dia. Ai, que vai ser, não sei o que, a época de antes, horrível. Andavam todos sucios. Tudo sujo, não tava nem aí, galera. O guri de hoje em dia, ai, assim, pra uma guria, tem que estar bem vestidinho. Ontem nós andava com os cascão embaixo dos pés, galera. Não gostava de andar com chinelo ou de sapato, andava descalço e as mulheres nos olhavam igual. As mulheres não, as gurias. Sorriam assim, faziam todas as bobas com os cascão embaixo dos pés, galera. Assim tava nem aí, sem camiseta. O verão era uma das melhores épocas, galera. Não havia um dia que um guri andava com camiseta, galera. Havia outro jogo que nós jogávamos, galera. Olha, lá na casa nova que eu morava, na casa velha, tinha uma planta grandona de pêssego, galera. E se todos os anos estava podre e caía os pêssegos no chão. Os pêssegos que caíam no chão nós agarrávamos, juntávamos na bolsa e jogava guerra. O mesmo pereira, as peras também, as peras que caíam no chão, pera podre nós agarrávamos e jogava guerra, galera. Era nós jogando guerra, galera. E não, antes não importava a idade, galera. Hoje em dia, não, tu tem 6 anos, tu não vai jogar com nós. Só porque tem 6 anos e tu tem 12. Mentira, galera. Eu jogava, tinha, ó, meu primo mesmo. Ele tem agora quase 30 anos, galera. Ele jogava com nós, galera. Ele jogava com nós. Tava nem aí, eu tinha 6 anos, ele jogava escondido com nós igual. Tava nem aí. E não tinha dó. Você vai contar e tchau, não importa que tu seja pequeno, não tinha dó. Hoje em dia, ah não, ele é pequenininho, não vai contar, vem. Isso não tem que existir, galera. Isso não pode, galera. Eu não gosto disso. A época de antes, galera, é a melhor época de todas. A melhor época de todas mesmo. É sério, galera. Não é época melhor que de antes, galera. Olha, quando fazia bolhadura, galera, de pedra, assim, umas piolas, assim, umas pedras. Depois vou gravar um vídeo certinho pra vocês, galera. Tudo bem prolijo, assim, mostrando tudo. Agora umas bolhaduras saía tirando, assim, tirava nas galinhas igual. Saía fazendo qualquer coisa, galera. Qualquer coisa nós fazia, galera. Fazia pista de bicicleta ali, como nossa casa, quando eu morava lá, é grande, galera. Então nós fazia pista, andava por todos lados lá de bicicleta, galera, tombo. Nós caía e sorria, galera. Um guri de hoje em dia cai, começa a chorar. Não sei pra quê, galera. Chora e o rato já tá bem. Isso é nojo, né? Isso dá um nojo pra gente. O guri vai lá, o guri de antes, caiu, se arrebentou, quase quebrou o pescoço, levanta e sigue andando na bicicleta, não quer perder a carreira. O importante não é perder a carreira. Não importa se morreu ou perdeu a vida, sai a alma dele assim, sai a alma dentro do corpo dele e sigue pedalando na bicicleta. É assim, é. Tanta coisa, galera. Olha, eu tenho uma marca arrancada aqui na cabeça aqui, ó. Esse dia eu caí de cabeça no tumbueiro, galera. Não sei se vocês já se deram conta aí. Caí de cabeça no tumbueiro. Fiquei de arteiro, pero tá, chorei. Esse dia, óbvio, levei 9 pontos aqui, galera. Chorei, pero não chorei por todo um ano. Chorei por um minuto nomás. Tava com a cabeça sangrada aqui, caindo pulsado, levando o hospital. Não tava chorando. Meu pai me falava assim, não sei o que, não caí, eu sorria. Parecia um doente. Não sei, galera. Coisa de antes era foda, galera. Muito foda. Olha, a ver que mais tem várias coisas, galera. Os carrinhos ruinando, puxava rodão, galera. Os carrinhos ruinando, tirava pra trás e puxava rodão, assim. Muito foda, galera. Andava de cavalo, um guri de hoje em dia não gosta de cavalo, não gosta, galera. Cavalo é o melhor que tem.
A 1000 por hora carreira de cavalo, era tudo, galera, era tudo. Galera, lá cerca da minha casa, eu acho que já mostrei pra vocês, tem uma planta de abacateiro, galera. Nós fazíamos bodoque pra ver competição, quem derrubava os abacates, galera. Hoje em dia não fazem isso, não é guri que faz isso. Faz a competição, agarrava os bodoque assim, pegava pedra, ó, faz os abacates pra tirar num galinho que parecia meu dedo assim, ó. Tinha que acertar no galho assim, pum, para o galho quebrar e cair o abacate. Aí tu ia lá correndo e pegava o abacate. Isso era o melhor que tem, galera, era o melhor. Não se divertia. Se perdia, hoje amanhã ganhava. Se perdia amanhã, hoje ganhava. Era assim. Ninguém era melhor que ninguém. Não importava que era um grande e um pequeno. Não importasse, não existia isso. Galera, era muito foda a época deles, galera. Muito foda. Eu gostaria que vocês que não viviam, vivissem, galera. As bolitas, galera. Nós jogava o oco. Tudo aí, ó. Chega de matei, não matou nada. Não sei o que, se agarrava pau. Não, minha bolita não. Essa é da sorte, essa é da sorte. Tinha bolita da sorte, tinha tudo, galera. Era muito foda. Eu, por mim, gostaria de volver para trás, galera. Gostaria de volver para trás porque muito foda, sério.